Ok, então começando aqui a nossa gravação, né, de uma palestra, uma conversa, uma ajuda mútua do projeto Terapeutas em Ação, da Uniet e da Abrace, e aí o grupo sobre a síndrome do pânico, de estudos da mente, todos direcionados, na maioria aqui, para os profissionais que são presentes, relacionado à síndrome do pânico, de estudos da mente, lá do Facebook, certo? Então, hoje nós vamos fazer uma dinâmica um pouquinho diferente, né? Não vou trazer um só tema. Eu vou estar tentando responder da melhor forma possível cada pergunta feita lá pelo nosso grupo no Facebook de Síndrome do Pânico. Então, a intenção é a seguinte, para ficar bem claro, tanto para vocês que estão participando aqui comigo, como o pessoal que vai depois ouvir a gravação. A intenção não é estar ensinando, não é? Profundamente cada tema ou cada pergunta que foi feita. E sim que dar mais ou menos um norte para vocês, dar uma ideia para vocês, porque se houve a pergunta, porque se tem dúvida tem que ser sanada fundamentalmente ou de uma forma prioritária com o profissional presencial de vocês. Então, nós somos adeptos aqui, todo o nosso grupo dos terapeutas, né, que fazem esse projeto social, que a educação, né, um paciente, um cliente informado, ele além de tranquilizar o seu próprio quadro por entender mais o que está sentindo, ele pode estar perguntando, fazendo perguntas melhor direcionada para os profissionais, tanto os psiquiatras como psicólogos, ou psicanalistas ou terapeutas. Oi, Dalila, Larissa. Então, a intenção é que vocês comecem a ter muito mais munições, muito mais instrumento para perguntar isso, questionar tudo isso, para aí sim o profissional presencial poder aprofundar. O paciente ou cliente que não sabe perguntar, não sabe o que tem, está já no momento super mega de desordem, né? Nada está funcionando de acordo. Até ele conseguir elaborar, então, qual é a nossa intenção com vocês? É que, boa noite, Larissa. Então, qual é a nossa intenção? Nós vamos dar munição, nós vamos dar instrumentos, a ferramenta, e aí sim vocês podem estar perguntando melhor para os profissionais. Então, perguntas e respostas, né? Eu coloquei essa frasezinha muito bacaninha, que eu gostaria que vocês levassem para vocês, em algum momento pudessem refletir, né? O tempo é muito lento para o que esperam, muito rápido para os que têm medo, muito longo para os que lamentam, muito curto para os que festejam, mas para os que amam, o tempo é eterno. O som? Eu acho que está no meu máximo aqui. E, ô, Ivan, vê se, como é que está meu som aí à altura? Que a Ivani está dizendo que está baixo, mas aqui para mim está no limite. Assim, se eu aumentar mais, acho que estoura. Vê aí, Ivan, se não é contigo. William Shakespeare. Perfeito? Tá ótimo? Ah, então vai com ela. Dá uma olhadinha aí, Ivan. Então, essa frase, né, ou é muito bacana para nós entendermos que tudo realmente é relativo, em cada setor, ou cada momento que nós estamos na vida, ou passando, ou sentindo, ou tendo uma percepção, nós vamos ter tudo isso. Uma hora o tempo é rápido, uma hora o tempo é curto, uma hora é longo demais, o outro é lentíssimo demais, mas uma coisa é certa, se nós tivermos o que nós chamamos aqui, aliás, nós não, né? Shakespeare chamou de quem ama, para quem ama, o tempo é eterno, isso dá uma boa dose de uma substância. Boa noite, Soraya. Para seguirmos a nossa vida no quê? No caminho do meio e no equilíbrio. Então, a primeira pergunta que foi feita para mim, para nós e para o grupo, né, foi uma pergunta inbox, e eu coloquei porque ela me pareceu no primeiro momento bem amplo,
E vocês vão perceber que cada pergunta que eu vou respondendo, uma vai estar interligado na outra. E isso, interligado nas suas respostas, isso significa o quê? Significa que nós somos, né, um ser integrado com o ambiente, com o universo, com o núcleo familiar, com as nossas relações afetivas, conosco, né, com cada um de nós, né, no nosso interior, nas nossas questões. Então, não tem como, por exemplo, falando de algo que é integral, holístico, que uma situação orgânica depende de estar equilibrado ou não, porque essa pessoa está bem emocionalmente, e nós vamos dizer também que as questões psicológicas vão estar bem ou não, porque a orgânica está em ordem. Então, apesar de nós sermos sistemas isolados, são todos interligados. Por isso que as respostas vão estar sempre uma, oi Zezé, uma de alguma forma linkando em uma outra, e vocês vão ver no final como tudo isso faz parte de todo o nosso sistema. E que para o nosso caminho da cura, da autocura, nós vamos precisar sim estar equilibrando todos esses setores. Deixa eu voltar aqui, espera só um pouquinho, porque isso. Olha só, a pergunta foi deixada em box, como eu falei, eu não vou divulgar o nome. Vocês falam sempre que para ter cura precisa de tratamento completo. Eu tomo remédio há 23 anos, não acho isso um problema, mas também não acho que foi a solução. O que é um tratamento completo? Né? Eu coloquei a frase exatamente como foi colocada para mim, ok? Da forma que a pessoa escreveu. Então, como é que nós podemos ver tudo isso a princípio para começarmos a nossa conversa? Então, a resposta seria qual? Englobei um pouquinho mais o assunto para não ficar muito extenso. Então, eu vou ter que olhar as minhas questões, né? Essa que eu estou em desordem, em 3 esferas. Eu vou precisar ver o orgânico, o psicológico e o espiritual. Em cada setinha ali eu coloquei, né, o orgânico. Eu vou precisar da medicação. E aí nós vamos explicar como essa moça disse, ela toma remédio há 23 anos. O remédio é bom ou o remédio é ruim? Ele presta ou não presta? É a paciente, a cliente que é problemática demais ou o médico que foi incompetente? Nada disso. Significa que a medicação ela tem uma função. E qual é a função? Contenção dos sintomas. Tati, nem chega o termo paliativo, porque ela tem uma função. Ele só é incompleto, só a medicação não funciona. Por quê? Porque é uma contenção dos sintomas, certo? Dentro de toda a parte de medicação relacionada aos transtornos da mente, principalmente transtorno de ansiedade, não se tem grandes opções no mercado. De princípio ativo, né? Nós vamos ter vários remédios com nome comercial. E quando você vai lá na bula e vê qual é o princípio ativo, gente, não passa de 10. Perfeito? O que o médico faz? Ele vai fazendo o manejo do quê? De dosagem. Boa noite, Rafael, Fiamma. Certo? Ele vai fazendo o quê? Manejando, trocando a medicação e fazendo o manejo da medicação na dosagem. Ok. Tratamento para síndrome do pânico, no quesito orgânico e medicamentoso, tem começo, meio e fim. Não é nada eterno. Não é eterno. Nós não estamos falando de hipertensão, não estamos falando de diabetes, não estamos falando de cardiopatia, estamos falando que a medicação ela tem que ter um começo, um meio e fim. Mas, como nós estamos falando de contenção de sintomas, se nesse meio tempo que os sintomas, imagina o seguinte, um lago com comportas. Água lá, água no lago e comportas. Esse lago, né, a contenção toda do lago é a medicação.
eu vou precisar ter outros mecanismos, a comporta, abrir, fechar e abrir, fechar, para desaguar o quê? Né? A água ir saindo, porque senão vai transbordar. Se a pessoa toma medicação, por exemplo, e ela não faz mais nada, ela bota todas as fichas dela na medicação, quando parar a medicação, esse lago, a água vai transbordar, porque a pessoa não aprendeu o quê? Abrir as comportas, simples assim. Então, a medicação é boa ou ruim? Não, ela é excelente. A medicina, a ciência está aí com esse avanço. Agora, é o único e a única forma de tratar? Não. Nós estamos falando de bactéria, de vírus, que eu tomo antibiótico, o analgésico e está tudo ok? Não. Eu estou dizendo que é uma cirurgia, que eu vou lá, tiro o meu baço e está tudo ok? Não, não é. Existem muito mais componentes nessa estrutura e no nosso sistema complexo humano, ok? Até aí todo mundo está entendendo a medicação? Então, nas questões orgânicas eu vou ter, dentro de um distúrbio da mente, no caso de transtorno de ansiedade, a medicação. Antidepressivo não é porque a pessoa está depressiva, ela pode ou não ter comorbidade, que seria associado duas ou três patologias, né? Agora, o que pode ser feito? Toma um antidepressivo, o ansiolítico, ele é de emergência. No comecinho ele é prescrito com mais rigor, porque até a pessoa passar por aquela etapa de 45 a 60 dias de adaptação artificial do princípio ativo, né? Está sendo lá bombardeado, né? Um princípio ativo que ele é sintético lá no sistema nervoso central. Lógico que os sintomas, os efeitos colaterais vão ser bem enjoadinhos para uns, para outros nem tanto, né? Daqui a pouco eu vou falar de outras coisas que vocês vão perceber o porquê. Então, após isso, todo o ansiolítico, o calmante, o barbitúrico, tudo isso são remédios de emergência. Último caso. Então, uma medicação que é o antidepressivo, pelo princípio ativo, e não porque a pessoa está com depressão, porque não existe remédio específico, exclusivo, né, para a síndrome do pânico, e nem daria para ser assim, porque muitas coisas estão envolvidas na síndrome, quando a pessoa abre o quadro de síndrome do pânico, né? Então, existem médicos que vão associar outros medicamentos, né, que estão ligados a antipsicótico, de convulsões. Isso não significa que a pessoa é psicótica, significa que uma dosagem baixinha daquele princípio ativo, fazendo um coquetel, isso alcança todo o sistema GABA, neurotransmissores e assim por diante, ok? Mas, nas questões orgânicas, o que mais nós podemos fazer para ajudar? Reforço por enfrentamento. Por mais que esse termo que eu acabei de falar é da área da psicologia, nós sabemos hoje, através da neurociência e da neuroplasticidade, o que nós sabemos? Sabemos que você reforçando uma atitude, um hábito, ele pode escangalhar você, como pode você fazer uma trilha novamente funcional. Isso por quê? Por reforço e por condicionamento. Então, uma forma de mudar uma questão orgânica de neurotransmissores, da rede neural, tudo é você todo dia enfrentar o seu medo. Todo dia ter uma vitória, um pequeno passo. Por quê? Porque isso vai deixando você com mais confiança? Sim, verdade, tem essas questões psicológicas envolvidas. Porém, é mais do que isso. Está fazendo no teu cérebro um caminho que funciona. Aquele caminho que não funciona de A a B, por questões de traumas, por questões de aprendizados equivocados e tudo mais, começa a ser feito outra rede. Então, reforço por enfrentamento, que vocês devem escutar isso muito dos profissionais aí de psicologia, que principalmente da área da terapia cognitivo comportamental, ou profissionais que trabalham com programação neurolinguística. Então, reforço por enfrentamento é uma questão não só psicológica, como orgânica, ok?
Qual é a outra parte? Só na orgânica. Outro benefício que nós podemos ter hoje através de estudos da ciência, da medicina, a alimentação. O quê? Funcional. Hoje nós temos uma relação de alimentos que ajudam no caso de ansiedade, depressão, que ajudam e que atrapalham, e vou falar daqui a pouco sobre eles. Então, uma boa alimentação vai estar ajudando ao quê? Na questão orgânica. Por quê? Porque o intestino é o seu segundo cérebro, minha senhora e meu senhor. Para muitos, o primeiro, inclusive. Né? Porque o pessoal pensa tanta merda que o primeiro é o intestino. Então, significa o quê? Que nós temos mais neurotransmissores no intestino do que no cérebro. Tudo que eu como, esse é um recapitulado. Você ri, né, Zenilde? Estava esperando você rir das minhas palhaçadas, viu? Então, olha só, tudo que eu me alimento vai recaptar a serotonina, que vem a ser o neurotransmissor, que é ligado ao bem-estar, ao bom humor e tudo mais, ok? Ok. Até aí todo mundo entendeu? A alimentação vai recaptar, certo? Que significa o quê? Que vai levar para o cérebro substâncias proteicas, aminoácidos, neurotransmissores, tudo para a parte elétrica funcionar, para uma comunicação entre um neurônio e o outro funcionar, e assim por diante. Então, comer bem ajuda nas questões orgânicas relacionadas a distúrbios da mente e, no nosso caso, particularmente, falando sobre a ansiedade. A atividade física também é relacionada às questões orgânicas, porque a atividade física vai estar também produzindo um hormônio, a endorfina, que é o antídoto natural da ansiedade, da adrenalina. Então, a atividade física não é a mesma coisa de exercício físico. Significa o quê? Se três vezes por semana você caminhar 30 minutos, você estará produzindo de uma forma natural a endorfina. E isso é uma forma de estar ajudando também nas questões orgânicas. E o sono? Dormir sempre no mesmo horário, acordar, também produz hormônios benéficos para quem tem ansiedade. Certo? Então, tudo isso faz parte somente das questões orgânicas relacionadas à síndrome do pânico e ao transtorno de ansiedade. Então, a pergunta que eu faço antes de continuar. Essa moça, a médio prazo, Rafael, vai ter consequências se você não fizer aí uma compensação, ok? Esse é um agravante. Trabalhar à noite, para quem tem síndrome do pânico, ansiedade aguda, ela a médio prazo, isso se não for muito mais rápido, vai ter consequências, ok? Porque existe um hormônio que nós só produzimos à noite. E se eu não durmo à noite, eu não produzo. E se eu não produzo, isso é um impacto muito grande em outras. E isso já é uma compensação, Rafael. Né? 12 por 36 já estamos indo melhor. Né? Já é uma forma de compensar esse teu ritmo biológico. Ok. A pergunta, essa primeira pergunta que a moça fez para mim, vocês acham que ela fez tudo isso há 23 anos tomando a medicação? Ela fez a alimentação? Ela cuidou do sono? Ela fez atividade física? Ela fez reforço por enfrentar? Isso, estou falando, gente, pouquíssimos itens. Como eu disse, não dá para aprofundar. Né? 23 anos tomando medicação. Ok. E existe um argumento aí no meio acadêmico, no meio da medicina, dos médicos principalmente, e alguns psicólogos também, né, dependendo da linha, que falam o seguinte: ah, mas qual o problema? É a mesma coisa como se fosse hipertensão, hipertenso, tem que tomar a vida inteira, como se fosse um cardiopata. Poderia, mas não é. Poderia, mas não é. Ninguém vai me convencer, nenhum acadêmico, nenhum PhD em qualquer coisa, PhD, né, melhor dizendo, não vai me convencer que tomar uma medicação a vida inteira que está relacionado diretamente ao sistema nervoso central, estimulando exatamente o sistema nervoso central, é a mesma coisa
do que tomar um remédio para o coração ou para hipertensão. Então, só por isso, só pela literatura já é diferente. E segundo, não tem necessidade, se a pessoa fizer o tratamento correto. E se o paciente, o cliente, for informado do que se trata tudo isso. Ah, mas é trabalhoso, Lucila? É trabalhoso. Você merece? Só você pode responder. As questões psicológicas que, agora, antes de passar para a psicológica, eu não coloquei nem na orgânica e nem na psicológica, porque é um meio termo da história. Quando falar, esse meu problema é emocional. Quando eu falo que o problema é emocional, não é a mesma coisa de falar que o problema é mental e psicológico. São duas coisas diferenciadas. A emoção, ela só existe para produzir hormônios em todos nós. Para quê? Para continuarmos tendo ligações elétricas de um neurônio para o outro. Então, eu me emociono, eu produzo, né, nas glândulas todas, eu vou produzir hormônios e vou estar tendo as minhas ligações, né? Aí tem os pensamentos, sensações, aí o que eu vou fazer com tudo isso é uma questão do meu equilíbrio. Então, o emocional tem a ver com os hormônios, tem a ver com as questões relacionadas à produção também orgânica. Deixa eu só voltar. Eu só vou terminar aqui, deixa eu ver, Rosemary. Faço tratamento de SP há mais ou menos 4 anos, há 6 meses tomo Daforin 20, mas tive depressão. Maravilha, está indo bem. Está indo num bom caminho. Está indo num bom caminho. A parte psicológica. Quando eu falo de parte psicológica, eu falo, né, que são todos os profissionais que vão estar trabalhando nessa área, os psicólogos, psicanalistas, terapeutas, né, psicoterapeutas nessa área do comportamento humano, aonde vai ser visto, né, e você vai ter, né, a oportunidade do seu autoconhecimento, a sua autoconsciência, o que é visto dentro desse universo, dentro do psicológico, né, da doença, síndrome do pânico, ou do distúrbio, ou da desordem. A personalidade. A personalidade influencia ou não para a piora ou melhora do quadro de ansiedade patológica? Sim. A resposta é sim. Qual é a outra questão que nós vemos também nas questões psicológicas? Questionar os nossos aprendizados. Os nossos aprendizados. Tudo que eu penso, tudo que eu afirmo, tudo que eu bato o pé, a forma que eu sou, os meus valores. Vamos questionar, é meu, aprendi, foi por reforço, foi pela minha religião, foi por quê? Por que eu penso da forma que eu penso? Por que eu acredito nas coisas que eu acredito? Começar a questionar. Isso num trabalho dentro de um set analítico com os profissionais, vocês vão começar a ter essa necessidade de questionar, porque algo não está indo muito bem. Então, nós temos que ver a personalidade, né, que nós fomos adquirindo durante a vida inteira, o porquê, né, através do que, exatamente como eu formatei e formei a minha personalidade. E dentre isso, sem dúvida nenhuma, vai estar incluído os meus valores, vai estar incluído as minhas crenças e assim por diante. Agora, outro fator que é trabalhado só nesse setor, ou junto ao profissional, ou autoconhecimento, aí todas as ferramentas que vocês possam usar para isso. Flexibilizar. Vocês conseguem imaginar uma pessoa com síndrome do pânico estressada? Se ela não flexibilizar, tem condição? Na opinião de vocês, se eu não sei por que eu sou da forma que eu sou, se minha personalidade é rígida, eu sou engessadíssima mentalmente, o meu é preto no branco, não tem o arco-íris, não tem o cinza, não tem variações, não tem possibilidades, ok? Eu não sou flexível. O que vocês acham que acontece com uma pessoa ansiosa que não é flexível? Piora ou melhora? Então, o que eu preciso para flexibilizar? Eu preciso aceitar que eu erro, que o outro também erra. Eu preciso entender a condição humana, a minha e a do outro.
Eu preciso julgar menos? Eu preciso praticar o auto-perdão, que é o único que eu acredito, né? Você entender que você vacila mesmo. Então, flexibilizar é fundamental. E isso, Tati, mudar crenças. Ressignificar, ressignificar significa o quê? Rever, olhar um significado, seja ele qual for, e reeditar, ver diferente. Mas se não flexibilizar, não tem como ressignificar. Amadurecer. Uma característica nossa de todos que desenvolvem doenças relacionadas à síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, tem muito a ver com a imaturidade, infantilidade. Então vamos amadurecer, e amadurecer dói, Lucila, dói. Tem que assinar contrato no final, olha, eu fiz essa merda aqui, ó, eu que fiz, eu assumo as consequências, assinado Lucila Turrini? Precisa. Tem consequências merda que eu faço? Tem. Quem vai pagar? Você. Quem fez? Você. Então, amadurecer é ser responsável pelos seus atos. E isso é complicado. É muito mais fácil falar que foi o outro. É muito mais fácil falar que o remédio é uma porcaria, que o médico é uma porcaria, que minha família que não me ajuda. Isso é muito mais fácil. Porém, você não sai do lugar. Então, a partir do momento que eu trago para mim a responsabilidade de estar onde eu estou, significa, mas isso é 100% verdadeiro? Não, não é também. Mas eu garanto que é a única forma de sair do lugar. O mundo não muda, quem muda é você, a forma que você vê o mundo. Ninguém muda ninguém. Isso é uma outra ilusão. Ah, mas tem gente que é culpado, sim, que fez isso comigo. É verdade. Agora, você vai ficar nisso até quando? Quem está sofrendo? Quem está pagando a conta? Quem está desestabilizando a saúde? É você. Então, vamos tomar outra atitude. Ah, mas é justo ou injusto? Não é questão de justiça. É uma questão de merecimento. Eu mereço ser feliz. Então, eu solto. Mais uma vez, eu flexibilizo. Ganhos secundários. É um tema... os psicólogos aí de plantão, terapeutas e psicanalistas sabem o que é isso. Toda vez que nós sinalizamos a possibilidade de ganhos secundários, falta o dar na cara da gente. Absurdo! Como é que você está me dizendo que eu tenho ganhos por estar com síndrome do pânico? Eu não vou nem entrar muito nesse mérito. Vocês perguntem para os profissionais que trabalham com vocês em relação a isso, porque nós estamos aqui com muitas pessoas e eu não vou dar conta, né, de explicar, porque é uma questão individual, né? Podemos aqui só dizer meramente, teoricamente, do que se trata ganhos secundários e primários, mas eu não vejo como sendo algo produtivo para agora. Então, vocês perguntem, anotem, e perguntem para os profissionais que trabalham com vocês sobre, olha, o que é ganho secundário que eu ouvi numa palestra? Aliás, quiserem mostrar essa gravação para profissionais, psicólogos, o que vocês quiserem, podem mostrar e tudo certo, né? Para até conversar a respeito. E redimensionar. Então, ganhos secundários nós passamos, redimensionar. O que seria redimensionar? Porque por conta de sintomas físicos, né, que são terríveis, né? É complicadíssimo mesmo, né? Nós começamos a ter uma personalidade um pouco inflamada, um pouco exagerada. Os eventos viram meio na ordem da histeria, né? Aquela coisa de meio de palco, porque eu preciso que alguém me ouça, eu preciso falar do que eu estou sentindo. Então, rola. Então, vamos redimensionar problemas, sintomas, situações e assim por diante. A Fiamma está perguntando, mas as pessoas que têm, eu não sei qual o contexto, né, que esse teu psicoterapeuta questionou isso com você, Fiamma. Eu creio e quero crer que foi num bom momento, onde ele pôde fazer essa colocação e que você estava preparada para absorver isso. Certo, Fiamma? Eu não posso dizer se é correto ou não, porque depende muito do contexto. Tem, por exemplo, existem coisas que eu falo, né, quando estou
atendendo, que se eu falar aqui, vocês vão mandar me internar. Mas dentro daquele contexto, para aquela pessoa, de acordo com a empatia já estabelecida, eu poderia. Eu pude fazer. Você entende, Fama? Por isso que eu não posso dizer de uma forma muito geral, porque eu comprometo, inclusive, o teu profissional, né? Isso não seria ético, certo? Então, todo mundo entendeu. E olha, o psicológico eu não falei 0,0001 do que nós temos de trabalho para amadurecer, para entender o que é ganho secundário, para tudo que está envolvido nas questões psicológicas. Aí nós incluímos traumas, o reforço que nós temos desde pequeno, que é certo, que é errado, que pode, que não pode, a parte da autoestima, tudo isso tem que ser trabalhado. A insegurança, tudo isso está envolvido nesses 23 anos que essa moça perguntou que ela toma só medicação. Enfrentando, Rose, é a única resposta que eu posso te dar. Enfrentando. Para medo não existe remédio. Existe você ficar entorpecida dos sintomas através da medicação. Agora, não tem como. Você saber se está preparado ou não é confiar em todos os instrumentos que você foi aprendendo nesses anos todos, né, de tratamento, de todos eles, né, e achar que realmente é aquele primeiro passo. Como é que o bebê começa a andar? Ele cai, se esborracha todo. Como é que nós andamos de bicicleta? Caímos, ralamos o joelho. E como é que nós conseguimos de novo andar de bicicleta? Andar de novo, mesmo depois da queda? Tentando. E confiando no que nós conseguimos como recurso interno. Perfeito? Eu só queria que ficasse bem, as perguntas ficassem bem dentro do que eu estou falando, porque senão a tua pergunta já vem, viu, Denise? Quando o gatilho foi por perdas na família, isso só foi um evento pontual. Pode ter, tipo, outros problemas antes que contribuíram? Sim, eu vou falar já. Só espera que eu vou associar a tua pergunta que você colocou lá no Face, Denise, com essa que você acabou de estar complementando, que é muito bacana. É normal ter diarreia, é normal. O que muda é a forma que a gente vê a crise, Dalila. Isso que começa a mudar, sabe? A Denise fez uma pergunta lá no Face que vai falar exatamente disso, Dalila. Ou pelo menos eu creio que eu sei que eu tenho que ir rápido, porque eu falo, percebendo que eu falo muito, né? Então, é. Então se eu for deixar, nós vamos ficar aqui até meia-noite, né? Então vamos tentar terminar, né? Então a barriga tem a primeira, a dor de barriga, diarreia, é um dos sintomas clássicos de ansiedade para quem ainda vai abrir o quadro de síndrome do pânico, como a gastrite nervosa. É que nós, antes de abrir o quadro de síndrome do pânico, nós não dávamos conta disso, porque nós não éramos tão importantes assim. Eu queria saber do outro, eu queria agradar meu pai, minha mãe, arrumar um namorado, ganhar dinheiro, eu queria outras coisas externas. Eu pouco me lixava se estava com dor de barriga, né? Para isso era comum, refluxo, gastrite, né? Depois que o sistema todo entra em colapso, né? Aí que nós começamos a dar conta dos sintomas, né? Tenho dúvidas sobre alimentação. Isso, eu vou falar já. Tá anotado a sua pergunta aqui, ô Rose. Depois da Denise, tá bom? Bom, e espiritual? Eu vou falar rapidamente sobre esse assunto porque ele é delicado, né? O que nós falamos em relação ao espiritual? Espiritual não tem nada a ver com religião. Pode ser que para cada um de vocês perpasse pela religião, né? Seja pelo livro sagrado, seja pelo pastor, seja pela igreja, seja o que for. Mas quando nós colocamos aqui o espiritual, nós estamos falando de espiritualidade, nós estamos falando de transcender. O que seria isso? Porque uma das angústias maiores e que acabam provocando não só o início, como a dificuldade de sair de tudo isso, é você não dar significado para a sua existência.
sabe? Esse é um grande problema. Então, a espiritualidade te dá a oportunidade de dar um significado para a sua existência, para a existência da humanidade. Isso move você a viver, a ter objetivo, a ter sonhos, ter um porquê. Não ter isso é muito complicado. Você consegue ter isso na esfera material por algum tempo. Aí você feliz quando tiver um carro, você feliz quando fizer a faculdade e tal, você feliz. A felicidade sempre está lá, lá, lá. Nunca chega, é lá, né? Então, a espiritualidade, se espiritualizar, entender que ampliar a nossa visão, isso ajuda dentro desse quadro todo que eu estou falando. Então, ele equilibrar os campos de energia. Nós sabemos aqui todos, nós, Einstein, né? E quem falar que é contra, aí vai ser um problema. Porque ele que disse, né? Tudo é energia. Tudo. Das mais sutis às mais condensadas. Ponto. Então, equilibrar nossos campos de energia, a energia do meu lar, do meu ambiente, eu com meu marido, eu com meu filho, esse campo, ele é muito sério e ele está também dentro da visão de uma espiritualidade. Por quê? É ir além, transcender. Tem nada a ver com religião. E amor ao próximo. Olha só que item interessante. Nós só conseguimos amar verdadeiramente ao próximo como a si mesmo quando eu amplio também a minha visão da existência da vida, o porquê eu estou aqui, qual o significado, a importância do outro, trabalhos voluntários, saber que o outro é meu irmão, mesmo você gostando ou não, querendo ou não, ele é igualzinho a você. Ok? Então, viu que eu passei rápido pelo assunto, porque eu não quero cair. Lógico que tudo isso é em relação ao quê? A espiritualidade no sentido de não estar pegando nada como pecado, sujo, pode ou não pode, minha culpa, minha máxima culpa, autoflagelo, isso é desordem. Isso faz parte da desordem. Ninguém castiga ninguém. Se você estiver nessa esfera, você está realmente dificultando a sua cura, né? O caminho do meio do equilíbrio. A pergunta da Denise Fernandes: quem teve síndrome do pânico sempre no decorrer da vida sofrerá de alguns sintomas menos expressivos ou esses sintomas tendem a desaparecer gradativamente com a mudança de vida e padrões mentais? Exemplo: maus pensamentos, sentimentos de algo ruim está prestes a acontecer, sensação de aperto no peito, angústia e palpitações. Então, essa foi a pergunta da Denise e a resposta também em 3 etapas. A primeira que eu vou pegar, que é a mais importante desse triângulo, desses trezinhos aí. Uma mais importante é o seguinte: quando nós temos síndrome do pânico, quando nós temos um transtorno de ansiedade, estresse pós-traumático, qualquer coisa dessa ordem, isso não faz você isento da condição humana. Concordam comigo? Então, eu vou ter sintomas, porque eu sou humano. Eu vou ter tontura, eu vou ter diarreia, eu vou ter arrepios, eu vou ter coração disparado, eu vou ter porque eu sou humana. O que muda, na verdade? A leitura dos sintomas físicos e cognitivos. Sabe aquela leitura que você fazia antes de abrir o quadro de síndrome do pânico? Volta a ser uma prática normal, porque você sabe, né? Você redimensionou, você tem recursos internos para perceber, olha, é uma tontura, não é AVC. A minha dor de estômago é porque eu comi uma jaca ontem à meia-noite, não é porque eu tenho câncer no intestino.
Percebem? Então, na verdade, Denise, o que muda é a leitura dos sintomas que eu vou ter, porque eu sou humana, eu não estou isenta. Olha, a partir de agora, eu tive síndrome do pânico, me curei, a partir de agora eu não tenho absolutamente mais sintoma nenhum. Não, é quando eu tiver qualquer sintoma, eu não vou ter uma leitura equivocada. E como eu consigo isso? E como eu consigo tudo isso? Mudança de padrões químicos, como eu disse, lembra no primeiro slide? Isso chama-se plasticidade através de reforço. Então, eu sempre dou um exemplo, até faço muito desenho em relação a isso, mas eu não trouxe isso agora e vou falar rapidamente. É o caminho da roça. Por questões de traumas, de reforço, aprendizado e tudo isso, nós fazemos um caminho, uma estrada no cérebro. Essa estrada, por ser uma zona de conforto, mesmo que dolorosa, nós colocamos asfalto, iluminamos a estrada, colocamos lá, igual esse filminho que eu passei, a ilha, né? Arrumamos tudo, botamos sinal, pintamos, colocamos verde. Ok, para sair dessa zona de conforto não é fácil, porque significa que eu vou ter que pegar uma estrada paralela e capinar. Tá cheia de mato, eu não sei para onde que vai dar. Então, mudança de padrões químicos tem a ver com esse reforço. Todo dia tentar uma estrada nova, fazer novos caminhos funcionais. Isso faz com que, lá na frente, quando eu tiver qualquer sintoma físico, ou pensamentos obsessivos, ou pensamentos ruins, como a própria Denise perguntou, você simplesmente deixa fluir. Você é observador antes de estar atuando de uma forma psicossomática, já somatizando como sendo seu e verdadeiro, que tudo que você pensa é verdade, tudo que eu penso é porque eu vou passar. Você sai desse padrão e entra num padrão de observador. Eu penso isso, é meu pensamento, eu captei esse pensamento porque eu vi uma novela, porque eu escutei uma notícia, porque veio. O problema é que quando nós estamos em desordem, nós captamos um pensamento, ou produzimos um pensamento, e nós agarramos aquilo com a verdade absoluta. E não é. Então, não ter mais sintomas é impossível. Ter sintomas e dar a solução e redimensionar isso como sendo uma dor qualquer, um pensamento qualquer. Mas é uma dor que precisa de solução? Lógico, eu vou no médico, vejo o que eu tenho, mas tudo de uma forma muito mais correta não seria o caso, porque a gente não sabe nada de coisa nenhuma, mas seria um pouquinho mais centrado, um pouquinho dimensionar. Acho que essa palavra é mais correta. Então, a plasticidade é possível de mudar. Isso é comprovado pela neuroplasticidade. Então, é possível você mudar. É possível não ter mais sintoma? Não, não é. É impossível, porque você é humano. Se eu mudar os meus valores, se eu mudar as minhas crenças, se eu for menos estressado, se eu julgar menos, significa que eu também, quando tiver qualquer problema, eu vou reagir de outra forma, não somente mais com ansiedade. Então, quando nós temos um episódio, no caso de uma morte, né, por conta de uma morte de um parente próximo, tudo, eu abro um quadro de síndrome do pânico. Primeiro que você não abre quadro de síndrome do pânico. Você abre um quadro de estresse pós-traumático, que é parecido, mas não é igual. Se você não tratar o estresse pós-traumático, aí sim você pode abrir um quadro de síndrome do pânico. Então, quando nós temos um fato, um sequestro, né? Quando nós temos algo muito impactante, que desequilibra a química do nosso organismo, aí eu posso abrir um quadro de estresse pós-traumático, que é muito mais fácil de resolver do que síndrome do pânico. Ok, até aí? Então, essa pergunta... Denise, está satisfeita? Quer perguntar mais alguma coisa? Porque a pergunta foi tua. Exatamente, Dionísio. Só que as pessoas não têm esse autoconhecimento.
um cheiro, uma cor, uma música, tudo isso pode desencadear um sintoma, não a crise, um sintoma. Desencadear sintoma não é a mesma coisa desencadear a crise de pânico, ok? Não é a mesma coisa. Se você tem um primeiro sintoma e tomar as providências adequadas para aquele sintoma, você não vai desencadear até ter a crise de pânico. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Quer dizer, é duro, né? Cadê meus alunos aí? É duro, né? Quer dizer, mesmo em palestra, eu não vou conseguir terminar, né? Você está conversando com uma pessoa que tinha conhecido na net. Depois que tive uma crise de fobia, entrei em depressão e não consigo mais conversar com essa pessoa. Isso, então, olha só. A Maria, né? Então, Maria, isso não acontece somente com essa pessoa. Esse é um mecanismo clássico que chama-se de associação. Sabe aquelas pessoas, por exemplo, se você tivesse isso dentro do supermercado, você não iria mais no supermercado. Se você tivesse isso chupando picolé de chocolate, você nunca mais ia chupar o picolé de chocolate. Se você tiver a crise ou mal-estar ou fobia andando de elevador, você não vai andar mais de elevador. Esse é um grande problema. Porque a tendência é você cada vez mais estreitar o teu campo de ação. Então, se eu posso dar minimamente um conselho para você, Maria, isso é um mecanismo, é de associação. Por que é de associação? Gente, o nosso maior instinto, o nosso maior, não existe nada maior do que de preservação. Nosso instinto maior do humano é preservar a nossa vida. Tudo que trouxer desconforto, tudo que parecer que eu estou em perigo, eu vou fazer o quê? O que eu vou fazer? Eu vou evitar. Não é isso? Então, qual é a única forma de eu conseguir ultrapassar isso? Enfrentando. Então, primeiro, Maria, o que você está passando é normal, faz parte, desculpa, não é normal, é comum, faz parte dentro do quadro de associação, certo? E não tem nada a ver com essa pessoa, né? Está levando a fama. Poderia ser possivelmente, se você continuar, você vai estar associando isso em outras coisas e isso vai reduzir o seu campo de ação. Então, é bom você tentar aí, de alguma forma, enfrentar, não é? Porque isso só vai ajudar não só nessa questão, particularmente com essa pessoa, como em outras situações que possam estar por vir por esse mesmo mecanismo associativo, tá bem? Então, aí vem agora a pergunta da Rosemary. Rosemary gostaria de saber se alimentos como pizza, olha lá a situação da pessoa. Gostaria de saber se alimentos como pizza, pães de queijo, delícia, deixa o estômago cheíssimo, cheiaço, né, demais, e é prejudicial à síndrome do pânico, se pode causar taquicardia. Bom, resposta. Logicamente que a pergunta que vocês fizeram eu poderia responder bem simples, mas eu vou aproveitar, posso, Rose? Hein, Rosemary, eu posso aproveitar a pergunta para aprofundar um pouquinho? Saiu do quê, Mi? A Rose está aí ou ela saiu? Não, ela está aí, a Rosemary Gomes. Então, olha só. Tá vendo aí, Rose? Tá vendo aí todo mundo o slide sobre a resposta ou não? Atualizou? Ok. Então, a pergunta é sim, Rosemary. Sim, a alimentação, ela faz uma diferença danada para tudo isso. Primeiro, eu vou responder de uma forma muito simples, exatamente o que você me perguntou, antes de falar tudo que eu vou falar sobre alimentação. Quando eu como muito e muito rápido, e meu estômago fica dilatado e muito cheio, porque dá
taquicardia, né? Por que o coração dispara? Primeiro, um único motivo, a aproximação, né? Do órgão mesmo. Aproxima, é muito próximo e vai disparar, né? É um desconforto. Eu tenho gases, né? Por conta disso, eu como muito rápido, como muito. Ok, então a resposta é sim para todas, tá bom? Agora, existem outras questões envolvidas com o aumento da ansiedade. Dentre elas, algo que nós chamamos de termogênicos barra cafeínas. E nós vamos ter também a glicemia e a insulina. Então, o que significa isso? Significa o seguinte, todo mundo sabe que é termogênicos? Eu estou muito didática, hein? Pelo amor de Deus, coisa mais... Estou muito, hein? Vocês falaram que eu estou muito assim... Estou muito ou não? Tá bom. Não? Ah, então tá bom. É porque eu fui me policiando. Então, Fiamma. Pois é. Olha só. Os terapeutas tá bom, né, dona Zenilde? Olha só. Termogênicos é uma substância, qualquer substância, tá? É umas que eu que relacionei: chá verde, canela, gengibre, pimenta vermelha, café, guaraná, chá preto, chocolate, Coca-Cola, açaí, blá, blá, blá. Nós consideramos isso como termogênicos ou cafeína. E o que significa isso? Vou parar no termogênicos primeiro. O termogênico são substâncias, princípios ativos encontrados nesses alimentos todos aí, chá todos e ervas todas, aonde tem uma capacidade do quê? De aumentar a temperatura corporal. Certo? Aumenta a temperatura corporal. O que significa isso? Que as veias vão dilatar e vai passar mais o quê? Sangue. Isso é muito bacana para emagrecer e fazer atividade física. Então, se eu estou utilizando termogênicos para queimar gordura e vou malhar, ok. Eu vou ficar agitadão e vou liberar. O que acontece com a galera aqui, incluindo eu? Nós consumimos termogênicos e produtos com cafeína, não fazemos atividade física. E qual é o sintoma físico? Ansiedade, angústia, taquicardia, falta de ar, aumento de pressão arterial. Portanto, para nós, para as pessoas com ansiedade patológica, para as pessoas que não fazem atividade física, isso tudo em excesso, tá bom? Depende muito de cada organismo, tá bom, Rose? Né? Eu sou uma pessoa particularmente que posso tomar café na veia, que isso não mexe com um cabelo meu. Tem pessoas que tomam uma xicrinha de café, um copinho de Coca-Cola, o coração já vai a 1000. Não é? E sempre moderado, Tati. Eu estou utilizando termogênico e vou fazer atividade física, mas eu tive síndrome do pânico ou estou em tratamento. Sempre muito moderado no nosso caso. Vai comer chocolate? Ok. Vamos comer chocolate amargo em 70%, né? Um tabletinho pequenininho. Perfeito? Perfeito, né? Então, tudo isso muito moderado. Chá verde é excelente para emagrecer, é antioxidante, faz bem para tudo, é uma beleza. Só que para nós não é indicado. Caso for tomar, tome bem pouquinho e antes das 6 horas da tarde. Passou disso, é olhão de corujão a noite toda. Certo? Então, certo. Agora, existe aí, vou chegando na pizza da Rosemary. Então, podemos consumir o chocolate, meio amargo para amargo, de preferência 70% de cacau e pouco. O que acontece com carboidrato, Rosemary? Que é a pizza, farinha branca, bolo, doce.
Vem outra coisa, sobre o café. O café tem outra coisa muito interessante. Ele sequestra, ele captura uma vitamina que é importantíssima para nós, porque é anti-estresse. Então, o café, além dele aumentar e tudo mais, e para nós, para esse estudo de hoje que nós estamos conversando, particularmente, ele vai capturar, né, um neurotransmissor que para nós é anti-estresse. Eu não vou entrar no nome técnico, quem quiser aí até depois eu escrevo de mais detalhes, né? Mas o café tem essa atuação também, para além de sequestrar a vitamina B1, que é importantíssimo para nós, quem tem ansiedade, e outro neurotransmissor no cérebro, né? Porque esses princípios ativos todos que eu estou falando trabalham diretamente no sistema nervoso central, tá? Então, aí nós temos outra coisa que chama-se glicemia, que é a quantidade de açúcar no sangue. Então, eu posso ter hiperglicemia ou hipoglicemia. Por isso que eu sempre, quando tenho meu cliente, eu sempre recomendo que peça ao seu médico a curva glicêmica. Por quê? Porque rigorosamente todos os sintomas de hipoglicemia é irmão gêmeo dos sintomas de síndrome do pânico. É ali, irmão gêmeo. Perfeito? Significa o quê? Que você pode ter, na verdade, picos de glicemia. Eu como uma pizza, doce, 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 sorvete, sorvete, sorvete. Aumenta a quantidade de açúcar no sangue, eu vou produzir insulina, isso me acalma temporariamente. Depois de 2 horas, tem uma queda monstruosa de açúcar no sangue. Aí isso é hipoglicemia. O que acontece? Sintomas idênticos da síndrome do pânico. Qual é a solução? Fazer algumas troquinhas da alimentação, da açúcar, carboidrato primário. O que nós temos que fazer? Comer de 3 em 3 horas, em menor quantidade, trocar farinha branca por integral, comer mais fruta do que açúcar, né? Então, durante o dia, comer de 3 em 3 horas, de menor quantidade, e procurar não ter esses picos de glicemia, para o que depois não ter uma queda glicêmica. Porque isso traz sintomas. Aí, como nós somos quase nada neurótico, se eu tenho uma tontura, eu vou desmaiar, eu já acho que é da síndrome do pânico, porque eu vou morrer, porque até então isso vai tudo ser uma coisa horrorosa, e na verdade você teve uma queda glicêmica. Por quê? Porque você passa horas sem comer, porque você toma Coca-Cola o dia inteiro, porque você come pão, não é uma bisnaguinha pequenininha, não é integral, é lá a bisnaga inteira, porque nós somos exagerados, né? A gente quer tapar o buraco, né, de um vazio imenso que nós temos, achando que é comida, né? E não é só uma compensação. Então, procure, Rosemary, tomar água mais vezes ao dia, comer de 3 em 3 horas, em menor quantidade. Gente, o benefício disso é extraordinário. Vocês vão ver uma diferença absurda. Do quê? Porque você vai colocando para dentro o carboidrato, as proteínas e tudo mais, e vai gastando. Você vai colocando e vai gastando. Então, você passa o tempo inteiro, o teu cérebro vai computar. Eu estou me alimentando, eu gasto, eu estou me alimentando, eu gasto. Quando você não come, o que o cérebro pensa? Essa doida não vai comer o dia inteiro? Eu vou fazer o quê? Eu vou armazenar. Vou fazer minhas gordurinhas localizadas, porque essa doida acha que tem que ficar 12 horas sem comer. O cérebro, ele pensa dessa forma, porque ele é um órgão maravilhoso, mas ele é meio limitado, sabe? Então,
A glicemia, ou melhor dizendo, a hipoglicemia, traz dor de cabeça, agitação, insônia, enjoo, arritmia cardíaca e falta de concentração. Ok? Parecido ou não? Igual ou não? Nem tudo que tem na síndrome do pânico tem na glicemia, mas o contrário é verdadeiro. Perfeito? Então, qual é a solução? Menos alimentos termogênicos e com cafeína. Eu vou ter que parar de comer, Lucila? Não. Mas com moderação, de 3 em 3 horas, tomando bastante líquido, você vai ter uma melhora absurda no sono, vai ter uma melhora absurda durante a tua disposição e energia física. Isso serve para nós e para todo mundo. Se você conversar com um nutricionista, se você conversar com um preparador físico, se você falar com o Neymar, tá? Aproveita na Copa, vai lá falar com o Neymar, pergunta para ele, a comida dele é isso aí. E o cara não tem síndrome do pânico. Por quê? Porque isso é saudável, não é? Mas eu tenho que passar por tudo isso porque eu sou doentinho. Não, atleta também tem essa alimentação. Por quê? Porque é saudável, é o indicado. Pois é, Rafael, isso é um sintoma, né, que está descompensando, Rafael. Essa necessidade de doce, você vai chegar um momento que vai saturar pâncreas e fígado. E o que acontece quando tudo isso acontece? Né? Quando você começa a produzir muito mais insulina para equilibrar, tirar, né, da rede sanguínea a glicose. O que acontece? Você, para compensar, joga mais cortisol no organismo. Cortisol é o quê? Um hormônio do estresse. Não é verdade? Olha lá o depoimento da Jana. Olha só, leem a Jana. Então, ao aumento da glicemia, que faz aumentar a insulina, ou da diabetes, né, para quem tem predisposição, ou você acaba bombardeando o teu organismo de cortisol, que é o hormônio do estresse. Por isso que você come muito doce, você tem uma alegria momentânea, temporária, depois de 1 hora, 2 horas, você tem uma baixa, uma depressão, uma tristeza imensa, ou está mega super agitado. Porque o quê? Está produzindo cortisol. Eu vou cobrar isso aí, tô dando aula, eu vou cobrar, viu? Vou querer chocolate, já que eu posso comer. Eu acho que eu vou cobrar. O que vocês acham, terapeutas, aí, viu? Eu acho que eu tô dando uma aula muito, muito bem explicadinha, sabe? Eu vou querer que mandem para minha casa muita caixa de bis. Ai, ai. Não é não, Patrícia? Não tá achando, Patrícia? Vamos botar isso, vamos organizar isso. Vamos organizar. Eu quero muito chocolate. Imagina que absurdo. Pergunta. Essa pergunta foi de Sérgio. Maravilhosa. Prestem bem atenção que eu vou ter que terminar. Ai, espero eu daqui. Tomar água. É que o Sérgio acabou de sair, mas eu vou ler a primeira pergunta que o Sérgio fez, tá bom? Quem tem predisposição genética está sempre inclinado a desenvolver transtornos relacionados à ansiedade e, sendo assim, precisa estar sempre se monitorando no que diz respeito aos gatilhos que desencadeiam a ansiedade? E após passar por um ou mais transtornos desses e se equilibrado, pode ter recaída? Seria diferente das pessoas que desenvolvem transtornos simplesmente por fatores estressantes e não possuem a predisposição? Entenderam a pergunta? Eu vou deixar um pouquinho porque ela é longa. Quem não leu, leia. Que eu já estou sem garganta, sem voz. Ok? Todo mundo leu? Deu para entender o que ele quis perguntar? Ele quer saber se tem diferença entre ter a predisposição genética e ou somente desenvolver um quadro desse por questões de estresse. Ok? Ok. Então vamos lá. Resposta! Eu vou brincar de roleta, como é que é? Roda a roleta. Vamos lá. Ai, deixa ele voltar aí.
Ok, Sérgio? Bom, para quem não assistir, quem não pode ficar, quem não tem problema, eu estou gravando. Se ficou tudo bem, se eu não fiz eca, eu devo estar gravando, né? Então, olha só. Primeiro, nós precisamos entender algo muito importante. Nós, né? Nós, a sociedade, mídia, classe médica e tudo mais, estão dando muito mais importância à genética do que à própria genética, de quem estuda mesmo, né? O que nós podemos hoje garantir, por estudo, de quantas doenças que vocês acham, hein, que tem de distúrbios psiquiátricos e tudo mais? No CID-10 ou no DSM, não, DS, bom, enfim, quanto vocês acham que tem? 400? 400 doenças psiquiátricas nos livros? Mais ou menos isso, né? Se não tiver, jamais. Sabe quantas tem comprovação genética? 5. 5. São elas: esquizofrenia, bipolaridade, hiperatividade, déficit de atenção. Deixa eu lembrar outra. Esquizofrenia. Depressão maior. E foi conseguido agora, há pouquíssimo tempo, isolar o gene. Isolar o gene. O que significa isso? Primeiro, que ter uma predisposição genética não é condenação, não significa que você vai desenvolver, significa que você tem uma predisposição a algo que, associado ao ambiente, pode desenvolver um transtorno. Nós temos estudos na área, temos sim sobre a síndrome do pânico, temos qual tipo de exame que nós temos, foi feito, né? Com gêmeos. Foi feito lá, os gêmeos e tudo mais, ok, deu aí uns 50% de probabilidade de uma predisposição genética. Então, a pergunta do Sérgio foi o seguinte: se ter a predisposição genética é mais ou menos, ou é diferente, ou qual é a diferença entre ter um estresse? Primeiro que o estresse, uma pessoa que desenvolve a síndrome do pânico é um estressado. Porque o estresse, ele vem de um desequilíbrio orgânico. Como o meu organismo, ele tem um colapso orgânico, com desequilíbrio, o quê? Químico. Isso é produzido pelo quê? Pelo estresse. Então, eu posso citar para vocês várias doenças, entre elas o transtorno de pânico, anorexia, transtorno obsessivo compulsivo, bruxismo, que mais? Isso eu posso citar um monte que é intimamente ligado com o estresse. Então, o estresse, na verdade, ele está associado ao pânico. Aliás, minto, à ansiedade. Não existe um sem o outro. Então, a predisposição genética é só fibromialgia também, Maitê. Isso significa o quê? Que eu venho, por exemplo, a gastrite nervosa, vários sintomas isolados anteriormente ao colapso, quando abre, na verdade, o quadro de síndrome do pânico, eu vou tendo impactos de estressores. Impacto de estressores. Sabe como é que nós podemos chamar uma síndrome ou um mecanismo anterior ao teu diagnóstico de síndrome do pânico? Sabe como é que poderia ser chamado? Síndrome de adaptação. Transtorno de adaptação. O que significa isso? Que você, independente da predisposição genética,
porque no meio acadêmico ninguém nem tem certeza, no meio científico ninguém comprova a síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, como sendo realmente, verdadeiramente uma predisposição genética, a não ser esses 5 que eu citei agora. O que significa? Você começa a ter, desde que você nasce, impactos para ir se adaptando ao ambiente, à cultura, aos valores, às crenças, aos traumas. Aí você começa a ter uma personalidade, aí você é rígido, você começa a impactar o teu organismo através do mecanismo chamado que estresse. Quando você chega na exaustão, o seu organismo, o seu sistema entra em colapso, você abre a primeira crise de pânico ou o primeiro ataque de pânico. Nesse momento, pode ser só um ataque de pânico, um ataque cardíaco, ou algo do gênero que, né, um AVC, porque isso é tudo mecanismo do estresse, você abre a síndrome do pânico. O ataque, que ele pode ser um único ataque. Nesse momento, Sérgio, se eu tiver predisposição genética por conta do impacto social, ambiental, educacional e traumático, aí sim eu abro a síndrome do pânico. Percebe a ligação? Ou eu tenho um estresse, eu sou estressado, eu tenho meus impactos, eu estou no estresse danado e o meu quadro que eu abro é uma cardiopatia. O quadro que eu abro é um ataque cardíaco, AVC e tudo mais. Quando eu digo que quem abre síndrome do pânico tem a saúde de ferro, é porque tem. É porque tem. Então, aí, nesse momento, a predisposição genética, ela entra. Aí é como se o estresse dos impactos que você foi recebendo durante a vida, que você foi absorvendo dessa forma, aí das questões psicológicas, orgânicas, alimentar, nutricional e tudo mais, todo mundo tem um histórico. Aí tem pessoas que nesse momento não têm predisposição à síndrome do pânico, a quadros, né, ligados mais ao emocional e ao psicológico, e abre o quadro de diabetes tipo 2. O que é a diabetes tipo 2? Nós temos o componente, né, de insulina, mas o tipo 2 é 80% ligado ao emocional. Quem concorda comigo? Eu mostro a cobra, mostro o pau, mato o coelho. Eu falo, eu quero que vocês concordem ou não comigo. Pode não concordar, que é aí que eu gosto mais. Se eu tenho um abalo emocional, quantas vezes vocês souberam por amigos, familiares, que tem uma família que o pai é diabético, por questões do impacto emocional, a pessoa teve um impacto emocional e ela abriu o quadro de diabetes tipo 2. Por conta do impacto emocional, ela teve um ataque cardíaco, por conta do estresse. Nós que temos a saúde de ferro, nós abrimos síndrome do pânico. Não é uma maravilha? Pensa bem, de todas as tranqueiras que a gente podia ter arrumado na vida, a síndrome do pânico não é sensacional? Não mata, Keren. Não mata, criatura. Não é extraordinário? Só não matar já não tá bom, gente? Pensa bem. Pensa bem na situação. Então, a ansiedade, nós temos o quê? Nós temos uma ansiedade basal e eu botei patológica entre aspas, como se fosse uma predisposição. Significa o quê? Que a nossa ansiedade era um pouquinho elevada. Mas, mesmo que eu nasça com a minha predisposição e eu estou num ambiente tranquilo, uma família amorosa, um núcleo familiar bacana, né? Eu não vou desenvolver.
Quem tem irmãos aí? Escrevam rapidamente quantos irmãos vocês têm. Irmão mesmo, assim, rapidinho. Eu tenho 4. Vocês? 3, 4, 2. Todos têm síndrome do pânico? 8, Edmilson. 8 tem síndrome do pânico? Não? 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 Sim? Ok? Não? Ganhou não? Qual a explicação que vocês têm? Qual a explicação que vocês têm? Afinal de contas, a predisposição genética, ela é ou não determinante? É isso que eu pergunto. É ou não determinante? É uma predisposição. Agora, ela determina? Não, ela não determina. Ela existe sim, porque nós temos DNA. É gene da mamãe, desculpa, cromossomo da mamãe e cromossomo do papai. Se eu não fugir da escola, me corrija os acadêmicos aí, 23 e 23, não é isso? É 23 da mamãe e 23 do papai, não é isso? Então, dizer que algo é uma predisposição genética, pelo amor de Deus, está falando que 2 e 2 é igual a 4, não é não? Porque a nossa composição é essa. Então, tudo, na verdade, é hereditário e tudo é predisposição. Ou não? 23, né? Acertei, né? Então, é isso. Agora, nós vamos ter gene com modificação, gene que teve uma mutação. É o caso da síndrome de Down, é caso da bipolaridade, da esquizofrenia, aonde foi isolado um gene, aonde foi observado por testes que ali parece, né, tá tudo caminhando para isso, que houve tem uma diferença no gene. Gene tal, 21, 24, aí começa, né? Ok? Mas ter um traço biológico para o que nós temos é muito legal, mas ainda não é a resposta. 22, né, Del? Ainda não é a resposta. Por quê? Porque nós somos complexos, nós somos muito mais do que biologia. Nós somos muito mais que neurotransmissores, nós somos muito mais que fígado, nós somos muito mais que o joelho. E é essa a nossa condição. Então, ter esse fator é muito bacana. Dizer que esse fator é único é um erro absurdo. E dizer que ele é determinante é ir contra a realidade. Porque eu fiz uma pergunta rapidinho aqui e vocês mesmos responderam que não. Eu tenho 2 filhos, nenhum dos meus 2 filhos tem síndrome do pânico. E tiveram síndrome do pânico e nem cheiro disso. Agora, a minha sobrinha tem. Ok? Respondido, Sérgio. Não vai dar tempo, ok? Eu tenho que terminar. Ai, eu vou responder isso da Daniele Mota, que junta-se com a Soraya entrou e saiu, não sei se a Soraya está aí ainda, né? A única resposta que eu possa dar, não, nenhum dos meus filhos e eu vou dizer como é que eu consegui isso. Aí entra a parte do que eu já sabia. Por isso que a luta é que a gente entenda que o ambiente, que a educação, que o núcleo familiar, a influência, o exemplo é muito importante. Não, nem meu filho, nem minha filha. Meu filho está com 32 anos, a minha filha com 27. Ok? Então, vamos lá. Perguntou por que, afinal de contas, nós temos tontura. A única resposta, limitada, eu entendo e nem dá para ser aprofundado, a tontura na síndrome do pânico tem a ver com hiperventilação, com aumento do dióxido de carbono. Perfeito? Então, significa o quê? Que por conta da adrenalina na rede sanguínea, ela é jogada através da produção do estresse, né, do cortisol e tudo mais,
você começa a fazer o quê? Hiperventilação, que é respirar muito rápido. Com isso, você pode ter alguns sintomas. Quais? Coração dispara e a tontura vem. A tontura da síndrome do pânico, ela não é igual à tontura de labirintite, apesar que nós temos um componente de labirintite também imenso emocional, né? É muito comum pessoas com síndrome do pânico também ter labirintite, certo? Mas essa tontura, que é a cabeça vazia, meio pisando em ovos, né? Você não sabe se é, você meio que rebola na rua, você não sabe bem se é sarmosa, se é tontura. Isso mesmo. Então tem a ver com a hiperventilação. Então, respirar normal, aprender a respirar fora da crise, né? Faz com que você diminua bastante a condição da tontura. Então, basicamente, a explicação física para a tontura é a hiperventilação e o aumento do dióxido de carbono. Algumas pessoas, até alguns profissionais, pelo menos os mais antigos, e até hoje alguns ainda trabalham com isso, de aconselhar a ter um saco sempre de papel na bolsa e respirar dentro do saco, né? Há controvérsias, né? Em muitos casos isso adianta, mas se a pessoa tem qualquer comprometimento dessa ordem, isso pode ser um mau procedimento para a solução, tá? Então, para quem fez essa pergunta, a tontura será um pouco de café. Café. Eu vou gravar, eu estou gravando e vou repetir. É pó preto, aquele marrom. Então, quando tiver com muita tontura, vai na cozinha, abre e cheira um pouquinho do café, né, para também cheirar o dia todo, não, certo? Mas dá uma cheiradinha que dá um ligão, né, por conta da cafeína, que a gente já explicou o porquê. Então, isso dá uma melhora na tontura da síndrome do pânico. É uma forma de dar isso, só o aroma. O café dá ajuda bem. E, logicamente, tá, se diminuir, né, a ansiedade. Por que que para esse sintoma também recomendo o ansiolítico, o ansiolítico, calmante e tudo mais? Por conta que a tontura vem desse grau de ansiedade muito grande por conta da má respiração. E outro fator que pode dar muita tontura, que não está diretamente relacionado, é a falta de água. Falta de água. Para quem tem predisposição, o Luiz Henrique, tendo ou não síndrome do pânico, pode ter os comprometimentos normais que nós sabemos, né? O hipertenso tem que estar controlando, através da medicação, alimentação e atividade física, acompanhada e liberada pelo seu médico, né? Quem é cardiopata, tiver a desordem, né, do batimento cardíaco por algum motivo, deve também tomar todo o procedimento normal, Luiz. Perfeito? Né? Não tem como fugir muito. É que eu falei, ter síndrome do pânico não isenta, né, as pessoas de terem aí maiores comprometimentos, enfim, de outras ordens, né? Não, não, Larissa, não. Por causa da síndrome do pânico, não. Isso aí é outra ilusão, outra bobagem que a gente tenta se convencer que a gente não sabe exatamente por que a gente quer ficar doente, né? Cada um tem que achar o seu porquê. A Karen Alves, ela perguntou dificuldade de ficar só em qualquer lugar. Resposta, Karen. Não, vocês podem ver que daqui a pouco eu começo a fazer o ciclo de repetição, né? Porque tudo está interligado. O medo de ficar sozinho é por associação, né? São fatores associativos, fatores psicológicos e a personalidade. Então, lógico, quando você abre o quadro de síndrome do pânico, você tem medo de ficar sozinha, porque você também tem a ilusão de que se acontece alguma coisa com você, você morre. Você é incapaz de pegar um telefone, ligar para o porteiro,
pegar o celular, apertar o número 2 já programado para o SAMU, você acha, tem a ilusão que um ataque de pânico é debilitante, é uma grande bobagem, porque eu ia dirigindo para o hospital com crise. O que significa isso? Significa que, tirando o pavor que é mesmo, o coração dispara da tontura, você começa a suar, você não para de andar, que é uma desgraceira, é mesmo. Não sai disso. E 150, eu cheguei a 180, né, batimento cardíaco. Eu pulava igual pipoca, que era 180 na minha vida. Perfeito? O que significa isso? Que não sai disso. Portanto, você tem a capacidade, sim, de telefonar, de abrir a porta do seu corredor, de chamar alguém, de tomar as providências, chamar um táxi para o hospital. Isso tudo é possível. Então, aí entra o fator de personalidade. Vocês vão concordar comigo que uma pessoa mais fragilizada, uma pessoa que foi muito mimada, uma pessoa que foi muito incutida nela que ela era incapaz, que ela não servia para muita coisa. Vocês concordam que uma pessoa dessa abrir um quadro de síndrome do pânico, ficar sozinha, é muito complicado? Eu não procuro hospital em casa. Olha, possivelmente está indo caminhando para a cura, Luiz Henrique. Sabe, né, Kelly? Então, como é que você vai reverter isso? Significa o quê? Que você precisa se fortalecer, que você precisa ter mais recursos internos. Aí é um trabalho mesmo com o seu profissional, o seu terapeuta. Porque você está numa ilusão. Lógico que a gente fica insegura. Agora, tem muito a ver com a personalidade, gente, mas muito mesmo. Os meus filhos nunca me viram ter crise. Porque a coisa que me deixava mais enlouquecida é alguém olhar para mim e falar: nossa, posso te ajudar de alguma forma? Você está meio branca, você está meio amarela, você está não sei o quê. Eu tenho pavor disso, porque eu ficava mais nervosa. Porque a pessoa não sabia o que fazer. E eu não tinha nem tempo de dizer o que era para fazer. Então eu sempre fui sozinha e uma forma isolada. Por que isso? Porque a minha personalidade, eu descobri que eu consigo ficar firme quando dependo só de mim. Eu não amoleço as outras pessoas do meu lado, meio paparicando, meio chamar todo mundo, ela está passando mal, isso me enfraquecia. Eu enfraquecendo, eu tinha mais sintoma. Percebem? Então, saber como é que você funciona, isso ajuda pra caramba. Isso ajuda pra caramba. Agora, eu passo por um grande problema, porque quando eu chamo por outras questões, é porque o negócio está preto. Minha filha fala assim, minha mãe me chamou, é porque ela deve estar na beira do caixão. Ai, ai. Mas eu sou assim, Deunice. Eu era, né? Quando eu passava mal, eu ia, mas era muito engraçado. Quando eu passava mal, estava começando a crise, né? E eu comecei a entender como é que tudo funcionava. Eu ia para o banheiro, passava lápis, batom, botava ver se a calcinha não estava furada, botava minha calça, passava perfume. Como a crise demorava 10 minutos, 10 minutinhos, na hora que eu estava pensando em sair, já tinha passado a crise. Olha que delícia. São estratégias que nós vamos percebendo ao longo do autoconhecimento. Percebem? Mas já passei sufocaços mesmo, daqueles sérios. Então, aí você vê, Keren, é a sua personalidade. O que na época fazia diferença para mim? Eu saber como chegar no hospital, ter crédito no meu celular e dinheiro na carteira.
Então, eu fui amenizando o meu medo, me cercando de coisas e soluções. Eu não quero ninguém do meu lado olhando eu passar mal. Eu quero solução. Qual é a solução? Isso, 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 isso. E isso foi me amenizar, foi amenizando. Aí, Keren, só uma dica para você trabalhar com o seu profissional. Procura perceber os seus ganhos secundários. Assim, anota aí no caderninho. Ganhos secundários. Trabalha isso. Encara, Luiz. Me diz qual o benefício. Você está se beneficiando por quê? É o mesmo caso da Keren. Existe um benefício aí, um ganho. Que ganho é esse? O que vocês não querem fazer, de verdade mesmo, e estão por trás da síndrome do pânico? Qual é a responsabilidade não assumida? É aquela pergunta que todo mundo deveria responder. Anota aí, Luiz, que isso vai te dar um caminho, eu tenho certeza. Ó, não sei, eu falo, Keren, que o maior problema, o primeiro sintoma de quem tem síndrome do pânico, e o pior, é isso, eu não sei. Porque esse é o maior problema, é você não saber de você. Quem não sabe da pessoa, que se eu não sei de mim, eu não sei o que eu quero, eu não sei para onde eu vou, eu não sei qual é a solução, o tratamento, eu não sei nada, eu não sei nem o que é, nem de mim, eu sei. Então, Luiz, eu não sei se você estava aqui na outra vez que eu falei. É uma resposta, Keren, de novo. O que vocês não fariam, mesmo que não tivesse síndrome do pânico? A pergunta é, o que eu já não faria ou o que eu não faria, mesmo se eu não tivesse síndrome do pânico? Vocês vão encontrar questões bem legais, se vocês responderem com sinceridade. Então, lógico que se eu passei mal a primeira vez sozinha, né, eu vou fazer, mesmo caso que foi da Maria Santos, né, eu vou começar o quê? A associar. Não é isso? Eu começo a associar. Então, se eu tiver com alguém, eu não passo mal. Se eu não for falar com aquela pessoa, eu não passo mal. Se eu não for na igreja, eu não passo mal. Isso é uma ilusão pura, porque você vai passar mal com ou sem alguém, você vai passar mal porque o mecanismo não funciona dessa forma. Poderia ser, hein? Imaginou que maravilha? Imaginou? Olha só, eu nunca mais vou passar mal se alguém estiver do meu lado. Ou, se eu não falar com José, eu nunca mais vou passar mal. Não seria fantástico? É moleza, mas não é assim. Mas tem que ver o que está por trás disso, Maria. Isso aí é sintoma, Maria. Isso não é a causa. Não confundam causa com sintoma. Tem que investigar. Tem que ver qual é a trilha associativa. Existe uma associação. Não é essa pessoa, não é o lugar. Tem alguma trilha associativa. E isso só investigando. Para a gente chegar na causa, né? Estou terminando, tá, pessoas? Bom, eu não vou responder essa pergunta, vou até passar rápido. Eu não vou responder essa pergunta, porque é bem fora e eu vou responder sim, mas eu vou responder diretamente com a pessoa, que eu acho que ela nem está aqui, eu não gostaria de responder, eu nem coloquei o nome dela, não vou lembrar o nome. Eu só anotei aqui ainda a pergunta da Fiamma. Por que é tão difícil controlar as nossas mentes em momentos de crise? Fiamma, é complicado, né? Na hora da crise, controlar. Porque você tem a questão química envolvida na crise.
quando você tem toda a descarga química, o teu organismo, não só nas questões orgânicas como cognitivas, é tudo acelerado. E essa é a nossa composição física. Na hora que eu tenho uma crise, que eu acho que eu estou morrendo, eu estou tendo um coração disparado, uma agitação mental que eu não paro de pensar aquilo tudo, eu estou com medo de morrer. Então não tem como, e isso tudo é ligado a essa descarga. E quanto mais eu pensar, mais eu produzo sintoma. Quanto mais eu achar que eu estou morrendo, sair gritando, fazer escândalo, mais eu tenho sintoma. Porque eu estou fazendo o quê? Produzindo mais adrenalina. Por quê? Porque o cérebro está imaginando que está em perigo. Logo no começo, quando eu tinha síndrome do pânico, logo no começo eu entrei numa lista, né, em 99, e faziam muito uma associação ao dinossauro Rex, né? E eu lembro que eu aprendi que, e eu não sabia mesmo, quando me diziam, até a minha homeopata disse na época, que eu tinha condição de perceber quando o Rex estaria tocando a campainha da minha casa. Porque no filme, né, onde eles associam a crise de pânico à cena, é aquela cena, não sei se vocês viram, a cena daquele dinossauro, que tem um cientista, tá lá no banheiro de madeira na selva, só uma caixinha de madeira com a privada, ele entra, vem o Rex, tira o telhado e come a cabeça do cara. É uma cena dessa, vocês lembram? Eu não sei se era no Jurassic Park, enfim. Essa é a figura que esse portador, na época, ele associou, né? Aquela cena, ele dizia que a crise de pânico era exatamente aquilo. Aquela cena. Perder o controle, perder a cabeça e um pânico, um horror terrível num banheirinho pequenininho. Lembra, Fiamma? Então. E por muito tempo, a síndrome do pânico entre as pessoas que tinham síndrome era chamada de Rex. E eu aprendi que o Rex, antes de pegar minha cabeça num banheirinho de madeira, no meio da floresta, ele toca a campainha. O que é tocar a campainha? Eu abro ou não a porta. E o que significa isso? Quando tinha o primeiro sintoma, eu já tomava providência. Porque eu sabia que um sintoma vai desencadeando o outro. Por quê? Porque eu, por causa do nervoso e do pânico e do medo, eu vou produzindo mais adrenalina. Cortisol, adrenalina, pronto. Prato cheio para 8 sintomas, 7 sintomas. Eu de 13 sintomas, eu tinha 9 simultâneos. Eu digo que quando eu tive bacana, para poder entender bem. Percebem? Então, na hora da crise, Fiamma, na hora do vamos ver mesmo, deita e espera passar. É o maior e melhor remédio. Ah, Lucila, é impossível. Olha, não é fácil, não. Espera e perceba a crise, é como uma onda. Ela vem, dá aquela onda de mal-estar, vem a onda de novo, depois conta 10 minutos, vai embora. Por quê? A adrenalina que foi jogada na rede sanguínea, ela vai começar a diminuir. Por isso que passa. Existe algo chamado platô. Nós não conseguimos passar desse limite. De platô, de uma ansiedade, ela vai até ali e desce. Quanto mais você luta, é igual a areia movediça. Quanto mais se debate, mais você afunda. Não é fácil fazer o que eu estou falando. Logicamente que, como na minha época eu não tinha muito conhecimento, eu tive que dar o meu jeito. Hoje em dia, não. O pessoal quer ir na farmácia e comprar um remedinho que dê conta de tudo. Mas não vai dar. Não dá mesmo. Ok, Fiamma? Então, eu só não vou falar relaxa e goza, porque plagiar aqui a Marta Suplicy é o ó, né? Mas seria mais ou menos isso. O importante é aprender antes, para não chegar num pico alto de ansiedade. Esse é o grande lance.
É ter crise o mais brando possível, com mais espaçado. Esse é o grande lance. Até você aprender a não deixar o teu pote de ansiedade transbordar, transbordar e transbordar. Certo? A outra pergunta foi do Alisson Santos. A extrasístole de vez em quando é normal? É normal. A extrasístole eu chamo de carburador. Sabe aquele carro velho? Só eu que tive carro velho na vida, né? Eu tinha um Chevetinho, meia boca, que o carburador fazia aquele... Sabe aquele negócio? Poc, 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 poc no carburador? Isso é extrasístole no coração. Não mata, não é maligno, não acontece nada, só dá uns trancão, um soquinho no peito, é só tossir e respirar, que passa. Normalmente tem isso quem tem o prolapso prolapso da válvula mitral. É só uma artériazinha que ela é frouxa, ela é assim, ó. Aí na hora que dá um tremidinha, dá esse soco no coraçãozinho, é só tossir forte e respirar, que passa. Então a pergunta do Alisson foi essa. Eu já não aguento mais falar. Eu acho que é só. Não, eu vou parar por aqui. Eu acho que teve uma pergunta da Isabel Soares, porque é mais profunda. Eu vi essa semana que vem, se a Dada estiver aí, eu peço para ela falar a respeito, ou eu torno a falar. Eu acho que chega, né? O meu primeiro sintoma foi esse, viu, Kiama? Meu primeiro sintoma foi diretamente ligado ao intestino e ao estômago, né? Era automático, era dar um pico de nervoso, eu tinha diarreia. Era o contrário, né? Era uma coisa terrível. Depois eu passo minhas presepadas que eu passei na vida. Ok, mais alguma pergunta complementar para nós terminarmos? Já são 20 para as 10. Alguma pergunta a mais? Ficou bem claro? Vocês aguentaram firme, hein? Ai, que maravilha! Gostei, viu? Então, eu vou terminar, vou encerrar a nossa gravação, ok? Posso sim, Arthur. Então, eu vou encerrando a nossa gravação.